Então, gente, continuando aqui, a gente viu o impacto sobre o bem-estar em determinado mercado criado por uma política de preço máximo, né? E aí eu falei que isso tende a reduzir o excedente total criado em determinado mercado e isso significa peso morto, mas nem sempre a redução do excedente total significa a criação de peso morto, né? Então, por exemplo, é possível que haja variação negativa no bem-estar sem criação de peso morto. Digamos que a gente tem determinado mercado, uma determinada curva de demanda de mercado, uma determinada oferta de mercado e, pela interação entre demandantes e ofertantes do bem, a gente tem a definição do equilíbrio nesse mercado, né? Onde é dada a quantidade negociada e o preço de equilíbrio, né? E com relação a esse equilíbrio, a gente tem a definição do excedente do consumidor e do excedente do produtor. O excedente do consumidor é a área embaixo da curva de demanda e acima do preço. O excedente do produtor é a área embaixo do preço e acima da curva de oferta, né? Aí, somando essas duas áreas, nós temos o excedente total. E ele é maximizado se o mercado estiver funcionando perfeitamente, competitivamente, né? Se não houver restrições à entrada, saída ou negociação ou estabelecimento de determinado nível de preço, né? Mas a gente tem o quê? Que digamos que a demanda nesse mercado diminua, como por exemplo eu falei alguns vídeos atrás, eu falei o caso da TV de tubo, né? Ao longo do tempo, a demanda de TV de tubo diminuiu porque as pessoas passaram a comprar outros bens, no caso TV de LED, né? E aí a demanda diminuiu. E sendo assim, a gente passou a ter um novo equilíbrio, vamos dizer, E', né? No qual é definido uma nova quantidade de equilíbrio, vamos dizer Q 2 estrelas, e o novo preço de equilíbrio P 2 estrelas, digamos, né? E sendo assim, a gente vai ter um novo excedente total. Claramente, o excedente do consumidor é menor, o excedente do produtor é menor, e daí que o excedente total passa a ser menor, né? E, sendo assim, houve variação negativa do excedente, mas nesse caso não houve peso morto, né? Porque houve variação negativa, mas não houve criação de peso morto. Por quê? Porque o bem-estar é maximizado em relação ao equilíbrio competitivo, tá? Então houve redução de excedente total, houve redução de bem-estar criado nesse mercado, mas não houve criação de peso morto, tá certo? E no caso, o excedente total diminuiu por quê? Porque toda essa área aí do excedente do consumidor foi perdida e todo o excedente total passou. Antes o excedente total era essas duas figuras, né? Preto e azul. Essas duas áreas aí manchadas de preto e azul era o excedente total. Agora o excedente total, após a variação da demanda, passou a ser só a área azul. Claramente uma área menor. Então o excedente total diminuiu. Mas ele está sendo maximizado ao equilíbrio competitivo. O excedente total diminuiu porque pessoas, no caso, resolveram parar de comprar esse bem. E com isso a demanda de mercado diminuiu. Mas ainda assim o máximo de bem-estar que esse mercado é capaz de gerar continua sendo gerado. Não é o que aconteceu no caso ali da política de preço máximo, né? Tinha gente que se dispunha a pagar mais do que o preço máximo estabelecido pela lei. Há produtores que têm disposição a produzir e vender mais, mas ainda assim não poderá haver acordo entre esses dois grupos de pessoas, né, compradores e vendedores. Sendo assim, o máximo a ser gerado pelo mercado competitivo, o máximo de bem-estar a ser criado pelo mercado competitivo não é alcançado, tá bom? Mas então, a gente falou da política de preço máximo no vídeo anterior. Vamos falar da política de preço mínimo, mas antes vamos falar de outros impactos sobre o equilíbrio econômico, né, em determinado mercado e do bem-estar em determinado mercado. Vamos ver a questão da tributação. Digamos que o governo crie uma tributação de 20 unidades monetárias, de R$ 20 por unidade negociada em determinado mercado, tá? Então, digamos que inicialmente a demanda inversa nesse mercado seja dada por essa expressão, a oferta inversa seja igual a Q, né? Então, o preço mínimo cobrado pelas firmas é igual à quantidade produzida.
Produzir 10 unidades, o preço é 10 por unidade. Produzir 20 unidades, o preço é 20 por unidade, e assim por diante. Só para simplificar, né? Uma linha reta, uma oferta linear. E a demanda é 100 menos Q, ou seja, o preço máximo que se paga nesse mercado, qualquer consumidor desse mercado estaria disposto a pagar, seria 100 para uma quantidade igual a zero. Para qualquer quantidade maior que zero, o preço tende a ser menor do que 100. O preço máximo que as pessoas se dispõem a pagar. E daí que temos que calcular o equilíbrio, né? Então, no equilíbrio competitivo, a demanda vai ser igual à oferta. O equilíbrio se dá quando a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Isso significa que nesse mercado, nessas condições, a quantidade de equilíbrio seria 50. E 150 a quantidade de equilíbrio, então o preço de equilíbrio é 50, tá? E sendo assim, a gente tem o que? Graficamente, a gente tem a nossa curva de demanda, começa lá no 100 e vai caindo com a quantidade adquirida pelos consumidores, né? Temos a oferta, que por simplificação começa no zero ali, né? É definido o equilíbrio, que define o preço e a quantidade de equilíbrio, por um acaso 50-50. E daí que a área embaixo da curva de demanda e acima da linha do preço é excedente do consumidor. E é simplesmente a área de um triângulo, né? Fazendo a conta assim para simplificar. E no caso, o excedente do consumidor fica sendo 1.250. É base vezes altura dividido por 2, né? Ou meio que multiplica a base, que é 50 menos 0, vezes a altura, que é 100 menos 50. Isso daria 1.250. E a área embaixo, o excedente produtor é dado pela área embaixo do preço e acima da curva de oferta, que é a curva de custo marginal total aí dos comerciantes, né, dos produtores. Mas então, de novo, para simplificar, a oferta é uma linha reta, então a área embaixo do preço e acima da curva de oferta é calculada também como a área do triângulo. Então ficaria meio, né, base vezes altura dividido por 2. Ou meio que multiplica 50 menos 0, base, vezes altura, que seria 50 menos 0, para simplificar. E o excedente total seria só somar essas duas áreas, 2.500, né? 1.250 do excedente do consumidor, 1.250 do excedente do produtor. Mas considerando que o governo cria um imposto de 20 por unidade comercializada, o que acontece? Aqui já tem problema, né? Muitas são as pessoas que pensam, o preço vai para 70. A questão é que o preço não vai para 70, por quê? Porque você está pressupondo o equilíbrio inicial, né? E aí é só aumentar o preço, mas se aumentar o preço as pessoas vão comprar menos, então claramente a gente não vai se manter com a mesma quantidade comprada adiante com preços maiores encarecidos pelo imposto do governo. A gente tem que recalcular o equilíbrio para saber quanto que as pessoas vão comprar ao novo nível de preço, né? Mas então, esse imposto do governo, ele faz o quê? Ele faz com que o preço mínimo que os produtores cobram para produzir uma certa quantidade seja encarecida pelo imposto cobrado pelo governo, né? Então a oferta inicial era o preço ofertado igual a Q, agora o preço ofertado passa a ser, digamos, PO', preço ofertado linha, é igual a Q mais 20, onde esse 20 é o imposto que os produtores têm que pagar ao governo, né? E agora sim, essa nova curva de oferta, ela está se deslocando para cima e para esquerda, né? Eu podia ter posto ali no início da curva de oferta, começa no 20, né? Para Q igual a 0, as firmas cobrariam um preço mínimo igual a 20, né? E a gente passa a ter uma nova curva de oferta, em vez de O, passa a ser O'. Claramente o ponto de equilíbrio ele vai ali para um pouquinho à direita mais acima. O preço vai subir ligeiramente e a quantidade de equilíbrio vai diminuir, né? Mas enfim, agora sim, igualando demanda com oferta, com a nova oferta, né, após a tributação, para achar a quantidade de equilíbrio, a gente vai ter que Q é igual a 40, né? E o preço que as pessoas vão pagar por esse produto é o preço demandado. Então vai ser a quantidade, o preço demandado vai ser 60, né? 100 menos 40, lá em cima na equação da demanda inversa, 100 menos 40. Mas os produtores não recebem esse 60, eles vão receber menos. Por quê? Porque eles têm que, desse preço 60, eles têm que pagar o 20 de imposto ao governo. Então, o preço ofertado, o preço que os
produtores efetivamente recebem por produzir 40 unidades, é o mesmo preço de antes, 40, só que agora eles têm que botar 20 sobre o preço desse produto, porque é o imposto cobrado pelo governo. Então o preço que os produtores recebem passa a ser 40, né? E assim a gente passa a ter uma nova situação de equilíbrio na economia, né? E com base nesse novo equilíbrio a gente tem o quê? Que o excedente do consumidor é alterado, no caso diminuído, ele cai de 1.250 para 800. É só de novo calcular a área embaixo da curva de demanda e acima do preço. Base vezes altura dividido por 2. Nesse caso aqui, que é as curvas de demanda e oferta linear. Mas na prova, se cair, vai cair assim também para facilitar a conta, tá? Então fica a base 40 menos 0, vezes a altura 100 menos 60, né? Tudo dividido por 2 ou multiplicado por meio. Então, excedente do consumidor é 800. E é essa areazinha aqui, tá? Fica atento ali, ó. Tá certo? Já o excedente do produtor é a mesma coisa de antes. É a área embaixo do preço, só que agora o preço que os produtores recebem. Não é o preço do produto no mercado, né? Então, o excedente do produtor é base vezes altura dividido por 2. A base é 40 menos 0, a altura é 40 menos 0, que é o preço que os produtores recebem, tudo dividido por 2, ou vezes meio, que vai dar 800 também. O excedente do consumidor o excedente do produtor passa a ser essa área aqui, tá certo? Mas então tá, e você fala, pô, então o excedente total foi para 1.600. A questão é que tem aquele retângulo ali no meio que a quantidade produzida vezes a diferença do preço, né? Aquilo ali não é ganho nem por consumidor nem por produtor, mas aquilo ali é uma área que deixa de existir? Não, ela passa a existir, só que aquela área ali passa a ser conhecida como excedente do governo. Então, agora o governo está ganhando algo nesse mercado. E o que ele está ganhando? Simplesmente agora é um retângulo ali que a gente tem, né? E é base vezes altura só. A base é 40, a altura é 20, 60 menos 40, né? Então esse excedente do governo passa a ser 800. Mas então o excedente, que é essa área aqui, tá bom? Mas então o excedente total agora passa a ser a soma desses três excedentes, que é 2.400. Mas o excedente inicial era 2.500, o excedente total agora é 2.400. Isso quer dizer o quê? Que o excedente total teve uma variação negativa no valor de menos 100. Ou seja, novamente houve criação de peso morto. E o peso morto é essa areazinha aqui, esse triângulozinho aqui, novamente, tá certo? Mas, ou seja, o governo cria imposto, isso acaba criando peso morto, né? O que é peso morto? É a perda de bem-estar. Aí algumas observações que eu já fiz, principalmente lá tanto na teoria do consumidor, na questão da restrição orçamentária, quanto aqui na teoria do produtor, principalmente lá na teoria do consumidor, né? O governo cobra impostos para financiar a produção de bens públicos, isso é uma coisa. Agora, ou seja, muito teoricamente, esses 800 aí que o governo está recebendo, produtores e consumidores vão receber um benefício no valor desses 800, mas foi o que eu falei, muito teoricamente, né? No mundo real a gente sabe que é bem diferente, né? Especialmente em países aqui como o Brasil. Acaba que está todo mundo pagando esses 800 aí de impostos ao governo, consumidor consome menos, produtor produz menos, consumidor se beneficia menos no consumo de determinado bem, produtor ganha menos na produzir determinado bem, isso tudo porque o governo passa a receber um naco da produção da economia, né? Então o consumidor é prejudicado, o produtor é prejudicado, a rigor para receber bens públicos, que é algo bom que todo mundo quer, mas na falta, né? Teoricamente recebe, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Isso é uma coisa. Outra coisa, a existência do imposto leva muitas são as pessoas que vão, devido ao encarecimento do preço, deixar de comprar esse produto, por isso mesmo que a quantidade de equilíbrio diminui de 50 para 40 e passa a comprar um outro produto. E aí isso é uma pegadinha que a gente já falou lá na primeira parte da matéria. Muita gente pode dizer, então não tem problema nenhum, tá tudo bem. A pessoa inclusive vai deixar de comprar esse produto, mas vai comprar um outro, ela vai se satisfazer da mesma forma, né?
E a questão é que claramente não, né? A pessoa está comprando um outro produto, mas meio porque ela está sendo forçada a isso. Se o preço não encarecesse por culpa do imposto, a pessoa estaria comprando esse produto aí ao preço de 50, mas ao preço de 60 ela já não compra, vai comprar outro produto qualquer, né? Mas ou seja, de novo a tributação do governo distorcendo o comportamento do consumidor, né? Isso sem falar também que devido a essa tributação muita gente pode apelar aí para práticas ilegais, né, para conseguir o produto sem essa tributação, tá? Mas enfim, vimos o caso da tributação aqui, vamos ver o subsídio no próximo vídeo. Valeu, tchau.